Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui quem vos fala é o evangelista Gidiael. Eu estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Hoje o nosso tema é: eles não conheciam quem estava no barco. Nosso texto base se encontra no Evangelho segundo escreve o Dr. Lucas, seu capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22. Mas antes eu queria pedir para você que é novo aqui no nosso canal, que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E não se esqueça, ative o sininho para sempre que a gente postar um vídeo novo aqui, chegar a notificação para você. E o mais importante, deixe o seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, amém? O texto a qual Deus colocou no meu coração é Lucas capítulo 8, versículo 22, que diz: Ora, aconteceu um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: Vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Dentro desse capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada vai dizer, Lucas vai escrever, que Jesus tinha acabado de ensinar os seus discípulos acerca da parábola do semeador que saiu para semear. O escritor diz que depois de muitos dias, Jesus já estava cansado, Jesus já estava fadigado, porque as multidões o cercavam. Jesus pregava, Jesus ensinava, e Jesus também operava curas e milagres ali. Jesus cansado, fadigado, Jesus vai convidar os seus discípulos e vai dar a eles uma ordem. A ordem de Jesus para os discípulos é que eles deveriam entrar dentro do barco e passar para o outro lado do mar da Galileia, ou do lago, assim como estiver na sua tradução bíblica. Ora, quando eu olhei para esse texto aqui, eu me maravilhei. Por quê? Porque Jesus, como homem, o seu corpo estava cansado. Jesus queria descansar. Quando Jesus dá ordem para os discípulos ir para o outro lado, os discípulos de Jesus não vai questionar. Os discípulos de Jesus não vai perguntar o motivo pelo qual Jesus quer ir para o outro lado do mar da Galileia. Os irmãos sabem que do outro lado ficava uma cidade chamada Decápolis. Essa cidade chamada Decápolis, a sua maior habitação era o povo gentil. Então Jesus sabia que se ele fosse para o outro lado, ali Jesus encontraria um lugar de descanso, porque os judeus, eles evitavam aquela região para não ter um contato com os gentios. Ora, os discípulos de Jesus, quase todos eles foram chamados ainda quando eram pescadores. Então para eles era natural ter que navegar por aquelas águas. Para eles era natural ter que conduzir uma embarcação. Jesus vai entrar no barco, em Marcos capítulo 4, versículo 35, Marcos ele vai ser mais enfatizante quando ele diz que Jesus tinha uma almofada ou um travesseiro. Ele vai pegar e ele vai se retirar do meio do barco, ele vai para a polpa do barco para ali descansar, para ali repousar a sua cabeça. Os discípulos de Jesus agora começam a conduzir a embarcação. Os discípulos de Jesus agora começam a remar o barco e eles estão indo para o outro lado. Meus amados irmãos, o mar da Galileia ele tinha 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Os discípulos não estavam acostumados com certas tempestades, porque o mar da Galileia ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. E ao redor dele existem muitas montanhas, então se formava lá em cima um clima muito frio e lá embaixo um clima um pouco mais quente. Se formava uma estufa de ar quente lá embaixo, e quando ambas se juntavam uma com a outra, ali acontecia algo que nós chamamos de um choque térmico, e poderia provocar uma tempestade, mas não provocava uma tempestade tão grande. Os discípulos estão familiarizados em entrar no barco, pescar à noite e passar para o outro lado, mas a Bíblia diz que no meio do percurso, quando os discípulos estão cumprindo a vontade de Jesus, uma tão grande tempestade vai se levantar contra eles. Os discípulos agora estão com medo. Os discípulos que eram pescadores agora estão aterrorizados, mas Jesus está descansando no barco. Eu acho incrível que os discípulos que começaram a remar agora estão tomados pelo medo, porque eles não sabem o que está acontecendo. As ondas têm mais de 2 metros de altura. Os discípulos agora correm um risco muito grande de ver a sua embarcação naufragar. Os discípulos agora estão com medo porque as ondas são fortes, porque o vento é forte contra eles. E a Bíblia diz que os discípulos vão começar a clamar a Jesus, e Marcos vai dizer que eles vão clamar dizendo: Mestre, Mestre, o Senhor não se importa que nós perecemos. Meus amados irmãos, isso aqui é lindo porque a tempestade veio na vida dos discípulos no momento em que eles estavam executando a vontade de Jesus. A vontade não era deles em passar para o outro lado, a vontade era do Mestre. E no meio da vontade de Jesus, a tempestade
tempestade sobreveio sobre a vida deles. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado me escutando, que às vezes as crises existenciais te alcançou, que às vezes os problemas te alcançou, e você está dizendo: Deus, eu não sei porque esse vento se levantou, Deus, eu não sei porque essa tempestade se levantou, Senhor, eu estou cumprindo a sua vontade, Senhor, eu estou no exercício ministerial, e porque essa tempestade se levantou contra a minha vida. Eu vim aqui dizer para você, como profeta de Deus, que às vezes no meio da vontade de Deus, Deus vai permitir alguns ventos se levantar, mas esses ventos não é para destruir a sua vida. Este vento é para você conhecer quem está no barco e entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Você precisa entender que os discípulos estavam executando a vontade de Jesus, e no meio da vontade de Jesus a tempestade se levantou contra ele. Você, meu amado, você, minha amada, que tem um ministério, precisa estar familiarizado com isso. É normal as crises te alcançar, é normal os problemas te alcançar, é normal o desejo de querer parar. Você só não pode parar no meio do caminho quando os problemas ou quando as tempestades da vida se levantar contra você. Se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus, ele é o suficiente para falar para uma mar: se acalme, tempestade, se acalme, onda pode parar, porque ele está no centro da minha vontade. Isaías disse: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, de forma que não se compadeça do fruto do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de vós, porque eu tenho vocês marcado, gravado na palma das minhas mãos. Eu vim aqui nesta noite, na qualidade de profeta, trazer uma palavra profética para a sua vida e dizer que no meio dessa tempestade, Jesus vai se levantar, ele vai se revelar para você e vai mostrar para você que ele ainda é o dono de tudo. Deus fala com o homem desobedece, mas eu nunca vi Deus falar com a natureza e a natureza desobedecer. Se ele falar, a natureza obedece. Mas olha para cá, quando os discípulos se assustam, eles ficam apavorados, eles clamam o mestre acorda, olha para eles, não tem fé. Os discípulos estavam apavorados, os discípulos eram pescadores e agora eles não sabem o que está acontecendo. Jesus vai se levantar, olhar para a tempestade, olhar para o vento e vai dizer: ei, acalme. E a Bíblia diz que houve-se grande bonança. Aí os discípulos olhou um para o outro e disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É aqui que está o segredo. Os discípulos obedeceram a ordem do mestre e entraram no barco e ir para o outro lado, mas eles não conheciam quem estava com ele no barco. Quer saber qual que é o segredo da tua vitória, meu filho? Quer saber qual que é o segredo da tua vitória? Quando a tempestade se levantar, quando as crises vierem sobre a sua vida, quando levantarem calúnia contra você, quando dizer que você não vai conseguir, quando tentarem parar os teus sonhos, é você conhecer quem está na sua embarcação, é você conhecer quem mandou você entrar no barco, é você saber que mesmo que a tempestade se levantar, você também vai pegar seu travesseiro, você não vai tentar mais remar a sua embarcação, vai colocar nas mãos dele e vai dizer: Pai, faça sobre a minha vida, sobre os meus sonhos e os meus projetos, a tua vontade. Os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é o Cristo, Filho de Deus. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Eu quero profetizar na sua vida que esta tempestade não vai te destruir, essa tempestade não vai te matar, não vai acabar com o teu casamento, mas Deus vai restaurar, Deus vai levantar, vai colocar de pé, vai trazer à tona aquilo que não existe, porque Ele é Deus. Sabe qual que é o segredo da sua vitória? Descubra quem é que está no barco. Se você descobrir quem está no barco, você vai passar a ter intimidade com ele. E quando você passa a ter intimidade com ele, meu irmão, quando você passa a ter intimidade com ele, minha irmã, você fica despreocupado, porque você sabe que a qualquer momento ele vai se revelar para você e vai dizer: eu estou no controle de tudo. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, que você possa compreender e entender que Ele ainda está no controle de tudo. Você só precisa saber quem está no barco com você. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.